O que você acha de uma deputada federal que foi eleita para representar o povo brasileiro, que recebe um excelente salário para isso, que tem inúmeros privilégios, continuar te representando mesmo depois que o Ministério Público denunciou ela como mandante do crime de assassinato do próprio marido na garagem da casa dela com 30 tiros? A gente fica tão envolvido com esse monte de coisa que acontece em relação ao Bolsonaro que acaba se esquecendo, acaba deixando de lado um monte de assunto que é muito importante também. Vocês devem se lembrar do caso da Flor de Lis, né? Eu vou resgatar esse caso agora para explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu desde então, né? Desde que ela foi denunciada pelo Ministério Público por ter sido a mandante do assassinato do próprio marido e por que ela ainda é deputada federal. Para que vocês tenham clareza do quão grave é a denúncia do Ministério Público, eu vou listar aqui quais foram os crimes pelos quais ela foi denunciada. Eu vou até ler, porque senão eu vou me perder. Homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e tentativa de homicídio pelo envenenamento, porque ela tentou envenenar o marido de 2018 até 2019. E por que, mesmo depois de tudo isso, ela continua sendo deputada federal, ela continua tendo poder político, tendo poder econômico, para inclusive influenciar a defesa dela, facilitar a defesa dela? Por quê? Porque ela tem o que a gente chama de imunidade parlamentar. Um dos privilégios que os deputados têm é o que a gente chama de imunidade formal à prisão. Isso significa que um deputado só pode ser preso em flagrante e o crime que ele cometeu tem que ser inafiançável, ou seja, ele não pode pagar fiança para ser solto. E mesmo assim, mesmo quando nessa pequena situação acontece de um deputado ser preso, a prisão, o auto de prisão, teria que ser enviado para a casa respectiva à Câmara dos Deputados, para que os demais deputados decidam se ele deve ou não continuar preso. Essa decisão cabe à Câmara e não à Justiça nesse caso. No caso da Flor de Lis, então, não teve flagrante. Na verdade, logo que aconteceu o crime, que as investigações começaram, ela se colocou como vítima, ela se mostrou chocada com tudo aquilo, tentou direcionar as investigações para outras pessoas, deu várias entrevistas na televisão, inclusive vale aqui uma sugestão de vídeo do canal Metaforando do Vitor Santos, em que ele analisa a postura corporal dela numa dessas entrevistas, é bastante interessante. Ok, então não cabe a prisão em flagrante no caso dela, porque não houve flagrante. E justamente por conta da imunidade formal à prisão é que ela não pode ser presa, mesmo depois que as investigações chegaram até ela e que o Ministério Público denunciou ela por todos aqueles crimes que eu listei para vocês antes. Ela ainda não foi condenada pela justiça, mas só o fato de as investigações terem levantado os indícios que levantaram, de o Ministério Público ter de fato denunciado ela como mandante do crime por um crime tão baixo quanto esse, isso já é suficiente para ela ser afastada como deputada. Por que raios ela continua exercendo a função de deputada federal, continua tendo poder político, continua tendo privilégio, se ela está respondendo por um crime tão vil como esse? Será que não tem nada que a gente pode fazer agora para evitar que ela continue sendo uma representante do povo? Percebam a lógica do sistema. As imunidades parlamentares existem para garantir que aquela pessoa que foi eleita pelo povo exerça de fato a função dela. E tudo que foi estruturado na Constituição, de alguma forma coloca nas mãos dos próprios deputados uma decisão como essa, por exemplo, de afastar alguém. E é exatamente isso que poderia acontecer no caso da Flor de Lis. A própria casa, a própria Câmara, decidindo que ela não tem mais condição de ser representante do povo, pode afastá-la. Isso não pode vir no caso do Poder Judiciário ou do Poder Executivo, porque aí haveria inclusive um conflito ali na separação de poderes. Mas dentro do Legislativo, isso pode acontecer e a Constituição prevê essa hipótese. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento. No dia 8 de junho agora, de 2021, a Comissão de Ética da Câmara votou favoravelmente a cassação do mandato da deputada Flor de Lis. Foram 16 votos a favor e apenas um contra, que foi o do deputado Márcio Labre, um deputado bolsonarista do PSL. Ela já recorreu dessa decisão para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e a CCJ já decidiu
que vai ser mantido o parecer favorável da Comissão de Ética. Essa Comissão de Ética é justamente aquela que vai analisar se existe fundamento técnico para a cassação do mandato da Flor de Lis. Então ela já analisou, já decidiu que existe quebra de decoro parlamentar que justifica a cassação do mandato. E agora, todo esse pedido, todo esse requerimento vai ser levado para votação no plenário da Câmara. O que é o plenário da Câmara? São todos os deputados. E essa votação tem que acontecer pela maioria absoluta. Então, a Flor de Lis precisa de 257 votos dos deputados para autorizarem que o mandato dela seja cassado por quebra de decoro parlamentar. Tem 2 anos e pouco que aconteceu o crime. Desde então, as investigações concluíram, chegaram até ela, o Ministério Público denunciou. Dentro da Câmara foi aberto um processo de cassação de mandato, teve parecer favorável da Comissão de Ética, teve o reconhecimento da legitimidade desse parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. E agora, tudo isso está nas mãos do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara e que é a pessoa que tem o poder de escolher quando é que esse caso vai ser julgado. É o que a gente chama de pautar, quando ele vai colocar em pauta esse caso da Flor de Lis. E para isso, assim como para os pedidos de impeachment do Bolsonaro, não tem. O caso da Flor de Lis é tão grave que ele é de competência do Tribunal do Júri. É um crime doloso contra a vida que vai ser julgado no Tribunal do Júri. E dentre os motivos que foram levantados para esse crime, existe o próprio mandato dela, porque suspeita-se que a motivação do crime tenha sido dinheiro, tenha sido influência política. Acredita-se que o Anderson, que era o marido dela, na verdade era quem exercia as funções de deputado. Ele tomava frente dela, ele fazia reuniões com outros deputados, isso sem a concordância dela, sem a participação dela. Então, existe muitas suspeitas de que essa tenha sido a motivação do crime, o que justifica ainda mais que ela seja afastada do mandato, porque percebe-se ali uma utilização completamente indevida do mandato dela de representante. O que significa esse mandato para ela? Significa ali um poder que ela quer manter, seja econômico, seja político, ou é de fato um trabalho para o qual ela se candidatou e o qual ela deve exercer em representação de todas as pessoas que votaram nela, para defender as pautas que aquelas pessoas acreditaram que ela ia defender? Significa o poder ou significa um trabalho? Então, gente, eu resgatei esse assunto aqui porque faz, que a gente não fala disso. Todas as notícias vão vindo, o Bolsonaro não deixa ninguém em paz e a gente não consegue prestar atenção em coisas que são importantes. A qualidade dos deputados, o comprometimento dos deputados é muito importante, inclusive, para colocar o país nos eixos. Um deputado corrupto, um deputado vendido, ele é facilmente manipulável por um presidente corrupto. E isso acaba gerando uma quebra no sistema de controle que existe, porque o poder legislativo é responsável por fiscalizar o executivo. É aí que a gente tem alguma garantia de que todos os poderes ali vão funcionar direitinho. Um vai estar fiscalizando o outro. Se esse é corrupto e esse é corrupto, eles se juntam e essa fiscalização não acontece. E a gente vê o que está acontecendo agora, o que sempre aconteceu. Não existe controle, não existe regra a ser obedecida. Tudo vale porque eles modificam as regras a favor deles. E não é só esse controle entre os poderes, mas é dentro do próprio poder também. Porque é, como eu expliquei para vocês, a própria casa que vai tirar a laranja podre que tá ali dentro, desde que a maioria da casa seja feita de laranjas saudáveis. Porque se forem todas podres, de nada adianta. E aí cabe um lembretezinho nesse sentido. No início do ano, quando o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara, a Flor de Lis comemorou. E mais uma vez a gente cai no presidente da Câmara, que é alguém que tem muito poder e que vai usar ele da maneira que ele bem quiser. Então, se o presidente da Câmara é uma laranja saudável, as coisas vão funcionar. Se ele é uma laranja podre, nem o presidente do Brasil e nem os demais deputados vão sofrer qualquer tipo de consequência pelos atos errados que eles praticarem.